Havia um homem chamado Elias, natural das terras de Gileade. Embora nenhum texto tenha sido escrito exclusivamente em sua homenagem, ele é considerado um dos maiores profetas de Israel. Sua vida está intrinsecamente ligada aos tumultuosos reinados de Acabe e seu filho Acasias, importantes monarcas na história de Israel. Elias se destacou como uma importante figura no século IX a.C., um período marcado por expectativas proféticas intensas. Sua influência foi tão significativa que, séculos depois, representantes do povo judeu questionaram João Batista sobre a possível relevância de Elias. Eles buscavam compreender se João poderia ser a reencarnação de Elias, um personagem cujo papel estava profundamente entrelaçado com o plano divino ao longo das eras. A profecia do retorno de Elias antes do grande e temível dia do Senhor ressoava nas Escrituras, assim como sua importante presença no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e do próprio Senhor. Nesse local sagrado, debatem o sacrifício redentor que viria, conforme registrado em Malaquias 4:5. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Apesar de sua reputação espiritual, há poucas informações sobre a origem de Elias. A Bíblia apenas menciona que ele era de Gileade, o que nos leva a presumir que sua história começou na Transjordânia. Elias era um homem bem forte, como demonstrado por sua corrida impressionante à frente do carro de Acabe, do Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Esse ocorrido evidenciou sua condição física excepcional, que condiz com sua carreira repleta de milagres e feitos poderosos. Em um momento marcante, Elias se apresentou dramaticamente diante do rei Acabe, trazendo uma mensagem poderosa. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos, exceto pela minha palavra. Assim, ele afirmou que o destino do reino dependia inteiramente de suas palavras proféticas. Após essa ousada previsão, Elias recebeu orientação divina para se esconder junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Lá ele foi sustentado por provisões sobrenaturais, com corvos trazendo pão e carne 2 vezes ao dia. O riacho de Querite, embora sua localização exata seja desconhecida, secou por decreto divino. Nesse momento crítico, Elias foi instruído a ir a Zarefate, no coração de Sidom, onde uma viúva seria encarregada de sustentá-lo. Entre os necessitados, a escolha recaiu sobre uma viúva, a quem Elias pediu para fazer um bolo para ele, antes de preparar para ela e seu filho, assegurando que seus suprimentos não se esgotariam até o fim da seca. Quando Elias chegou, a viúva, desesperada por poucos recursos, hesitou em obedecer, temendo pela vida de seu filho. No entanto, sua fé permitiu o milagre. A farinha e o óleo continuaram a fluir, salvando-os da morte pela fome. Em outro desafio, o filho da viúva adoeceu gravemente à beira da morte. A mãe, em sua aflição, acusou Elias, mas ele intercedeu fervorosamente pelo menino, e Deus o ressuscitou, fortalecendo a fé da mulher. Essa história reflete a profunda conexão de Elias com Deus, e como a confiança nele resulta em milagres. O ápice da história de Elias o levou ao Monte Carmelo, um local onde o destino de toda uma nação seria decidido. Este confronto épico está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Após 3 anos de seca, a palavra do Senhor veio novamente a Elias, instruindo-o a se apresentar diante de Acabe, o rei de Israel, prometendo enviar chuva sobre a terra. Elias, obedecendo a ordem dada por Deus, aceitou a missão. Enquanto isso, uma grande fome atingia Samaria. E Acabe chamou Obadias, um homem que temia a Deus e servia em sua casa. Apesar da perseguição de Jezabel e das mortes dos profetas do Senhor, Obadias agiu corajosamente ao esconder 50 profetas em uma caverna, garantindo-lhes alimentos e água para protegê-los da rainha. Com a situação se agravando, Acabe e Obadias partiram em busca de pastagens para seus rebanhos, tentando evitar a morte do gado. Separados em direções diferentes, Obadias encontrou Elias durante essa busca. Ao revelar sua presença, Elias tranquilizou Obadias, garantindo-lhe que se apresentaria ao rei. Obadias foi até Acabe para comunicar a notícia, e assim Acabe encontrou Elias, acusando-o de ser o perturbador de Israel. Sem rodeios,
Elias respondeu que não era ele quem perturbava Israel, mas sim Acabe e sua família, por abandonarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baalins. Elias propôs então um desafio monumental para mostrar a supremacia do Deus vivo sobre Baal, convocando todo o povo e os profetas de Baal e Azerá para o Monte Carmelo, onde uma prova irrefutável seria realizada. O desafio era direto. 2 altares seriam erguidos, um para Baal e outro para o Senhor. Os profetas de Baal escolheriam um touro. O despedaçariam e o colocariam sobre a lenha no altar, mas sem acender o fogo. Elias faria o mesmo com outro touro, colocando-o sobre a lenha em seu altar, também sem acender o fogo. Em seguida, invocariam seus respectivos deuses, e o Deus que respondesse com fogo consumidor seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal iniciaram fervorosamente seu ritual de invocação, dançando ao redor do altar, clamando e se ferindo como sinal de devoção. Contudo, mesmo após horas de esforço, nenhum fogo desceu do céu para consumir o sacrifício. Elias, de maneira provocativa, zombou deles, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado, distraído ou viajando. Os profetas de Baal intensificaram seus esforços, mas sem sucesso. Chegou então a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, cavou uma vala ao redor e preparou o sacrifício. Simbolicamente, pediu que enchessem 4 cântaros de água e os derramassem sobre o altar e a lenha, repetindo o gesto 3 vezes. A água encharcou o sacrifício e a lenha, preenchendo a vala. Então Elias orou uma simples e sincera oração ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, pedindo que ele se manifestasse naquele momento, mostrando ao povo que ele é Deus e Elias, seu servo. Instantaneamente o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, a água na vala e até mesmo a poeira ao redor do altar. O povo, maravilhado, prostrou-se com seus rostos no chão, exclamando: "O Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus." A vitória de Elias sobre os profetas de Baal foi completa e incontestável. Após esses eventos, Elias instigou o povo a eliminar os profetas de Baal, purificando assim a terra da idolatria. Entretanto, a saga de Elias não se encerra aqui. Ela toma um rumo surpreendente. Jezabel, a rainha enfurecida pela morte de seus profetas, jurou matar Elias. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto, onde enfrentou profundos momentos de desânimo. Debaixo de uma árvore de zimbro, ele implorou a Deus que lhe tirasse a vida. No entanto, em sua misericórdia, Deus enviou um anjo para confortá-lo, alimentando-o com pão e água. Fortalecido, Elias percorreu 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Lá ele buscou refúgio em uma caverna. O Senhor se manifestou a Elias, questionando-o sobre o motivo de sua presença ali. Elias desabafou suas angústias, proclamando-se como o último profeta fiel, lamentando a apostasia de Israel, a destruição dos altares do Senhor e o assassinato dos profetas. No entanto, o Senhor não se revelou por meio de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas sim por um sussurro suave. Deus renovou a confiança de Elias, instruindo-o a ungir Eliseu como seu sucessor profético e a continuar sua missão. A saga de Elias inspira a perseverança na fé, a confiança na orientação divina e a compreensão de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre presente para sustentar e orientar aqueles que buscam sua vontade. Assim, a história de Elias ressoa como um farol de esperança e instrução, convidando-nos a seguir seu exemplo de fé inabalável e comprometimento com os propósitos divinos. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.